você trouxe a tua Bíblia, já coloque profeticamente a sua mão sobre a palavra de Deus e peça que o Senhor venha falar contigo. Sim, Deus fala. Deus fala. E nesta noite Ele quer falar contigo. Pessoas aqui vieram clamando por respostas de Deus. E nesta noite o Senhor quer sim trazer respostas ao teu clamor. Pai Santo e Pai de amor, nós colocamos esta palavra na tua presença. Senhor, nós te pedimos, vem falar conosco de uma forma poderosa e sobrenatural. Senhor, nós queremos entender as coisas do Espírito. Nós queremos entender os teus mistérios, Deus. Por isso nós estamos aqui, porque nós buscamos mais de ti. Nós queremos te entender, Deus. Nós queremos te conhecer, Deus. Nós queremos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Por isso, Deus, como diz lá em Romanos 12:2, renova a nossa mente, renova o nosso entendimento. E nos faz entender a tua vontade, nos faz entender a tua palavra, para que nós possamos experimentar a tua vontade que é perfeita, os teus planos que são grandes sobre nós. Sim, Deus, nós precisamos de ti nesta noite. Por isso nós estamos aqui, Deus, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua direção sobre as nossas vidas. Amém. Que toda distorção, que toda distração, que todo medo, que toda insegurança, que todo estranhamento, que todo dardo inflamado do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais. Que nós possamos, Deus, abrir o nosso coração para o novo de Deus. Porque a sua palavra nos diz, Deus, que nós vivemos em novidade de vida. Por isso nós cremos em algo novo da tua parte nesta noite. Nós cremos que o Senhor quer se revelar a nós. Por isso, Senhor, nos toca, nos enche, Espírito Santo, e nos instrui nesta noite. Amém, amados? Sejam todos muito bem-vindos, você que está online, você que está presencialmente, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo à casa do nosso Pai, amém? Amados, hoje o Senhor ministrou o meu coração para nós entendermos um pouco mais sobre o mundo espiritual. Sabe, amados, existe diferença no que é espiritual e o que é natural. Você sabia que existem igrejas espirituais e igrejas carnais? Igrejas que exaltam o espírito e igrejas que exaltam o emocional. Porque o carnal é o emocional. Mas Deus, Ele quer que a gente entenda o espiritual. Porque Ele é espírito. E Ele quer que nós entendamos como Ele age. E também como o inimigo age. Porque o nosso inimigo também é espírito. Existem espíritos bons e existem espíritos maus. E o Senhor Deus quer que nós entendamos como isso se move. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: você acredita que existem forças espirituais? Você acredita que existe algo no mundo espiritual que eu e você não vemos? Que tipo de forças espirituais se movem no mundo? Talvez você que não tem o hábito, né? Não conhece muito a igreja mais pentecostal, ou mais espiritual, ou mais profética, ou que trabalha mais com cura e libertação. Talvez tenha até estranhado a oração do profeta. Mas, queridos, existe oração que fortalece o nosso espírito. E existe oração que
combate espíritos. E às vezes a nossa oração, ela é de fortalecimento do nosso espírito. E às vezes a nossa oração é oração de combate aos espíritos maus. A nossa batalha não é carnal. A palavra de Deus diz que a tua luta não é carnal. A tua luta não é contra pessoas. Você não tem inimigos carnais. A palavra de Deus diz que a tua luta é espiritual. A tua e a minha luta são contra principados e potestades das trevas. O teu inimigo tem um nome. E esse nome é Satanás. O teu inimigo não é o teu pai, tua mãe, teu irmão, teu vizinho, teu empregado, teu patrão, teu concorrente. Aquele que fala mal de ti. Aquele que não te entende, aquele que te julga, aquele que te condena. Não é esse o teu inimigo. Essa pessoa que te magoa, que te prejudica, que te logra, que te trai, que te incomoda, que te irrita, ela é usada por alguém espiritual, que é Satanás e seus demônios. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não acredito no espiritual, porque eu não vejo. Queridos e queridas, se nós entendermos que o mundo espiritual é mais numeroso do que o natural, nós vamos entender a força espiritual que age em todos os momentos. Às vezes as pessoas dizem, houve uma batalha de Deus com o diabo. Não, essa batalha de Deus com o diabo não houve, porque o diabo não é páreo para Deus. Deus sempre vence as nossas batalhas. O que há é uma luta espiritual entre o bem e o mal contra as nossas vidas. Deus, Ele sempre vence. Queridos e queridas, nós precisamos entender que existe um mundo espiritual. E existem coisas que se movem no mundo espiritual. E eu quero que você abra comigo para a gente entender um pouco mais isso. Em 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 29. Olha só o que diz assim, aqui diz aqui. 1 Reis 22, a partir do 29. Esse é o texto base da nossa palavra de hoje. Diz assim: Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Remote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, preste atenção. O rei de Israel disse ao rei de Judá, Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na briga. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na guerra. E o rei da Síria dera ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a nele para brigar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco, atirou ao acaso e feriu o rei de Israel, por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro, dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a briga foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro.
Amados, o que aconteceu aqui nessa história? O que aconteceu aqui? Existiam 2 reis. Só para você se situar, no tempo da monarquia de Israel, vocês lembram quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, certo? O segundo rei de Israel foi Davi. O terceiro rei de Israel foi Salomão. E o que aconteceu depois? O reino se dividiu pela desobediência de Salomão. E depois teve 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino do norte e o reino do sul. E aqui estavam os 2 reis juntos, combatendo contra um outro rei, um outro povo, que era o povo da Síria. E olha o que o rei de Israel, Acabe, falou para o rei de Judá, Josafá, que ele iria disfarçado e que o rei de Judá deveria ir vestido de rei. E aí o que aconteceu? O inimigo estava instruído a lutar somente contra o rei de Israel, mas ele estava disfarçado. Então o inimigo achou que o rei de Israel era o outro, que era o rei de Judá. Mas aí o rei de Judá, que era Josafá, gritou e eles viram que não era aquele que eles queriam. E aí pararam de segui-lo. Aí parecia que estava tudo bem. E aí um arqueiro lançou a flecha e por acaso atingiu ao rei de Israel, que era aquele que estava sendo perseguido. E aí o que aconteceu? Ele morreu. O que essa história nos mostra, amados? O que essa história nos ensina? Que já havia algo no mundo espiritual tramado contra o rei Acabe. Já existia algo no mundo espiritual se movendo contra a vida desse rei. E ele, tendo esse discernimento, talvez tenha se disfarçado para fugir da morte. Mas como isso já estava arquitetado no mundo espiritual, por acaso ele foi atingido e também morreu. Por quê, amados? Porque nós precisamos entender que tudo que acontece no mundo natural já aconteceu no mundo espiritual. Só que aqui, o rei Acabe, ele usou de artifícios naturais para tentar fugir de algo que estava arquitetado no mundo espiritual. Não teve jeito. O acaso o alcançou. Então, amados, nós precisamos entender que tudo que acontece no mundo natural já aconteceu no mundo espiritual. Lá em Efésios 1, do 3 ao 5, preste atenção que você vai entender aonde eu quero chegar. Aqui diz assim, em Efésios 1, do 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Vocês conseguem entender o raciocínio? Existem forças espirituais do mal, das trevas, que tentam agir contra a nossa vida. Mas também existem bênçãos espirituais que o Senhor Deus já liberou no mundo espiritual para você. Isso significa, amados, que existem bênçãos preparadas para você por Deus e existem artimanhas do diabo preparadas para você por Satanás.
Nós vivemos numa batalha espiritual entre aquilo que está ardilosamente arquitetado pelo diabo para nós e aquilo que Deus tem de bênçãos para nós, que já estão liberadas no mundo espiritual. Vocês conseguem entender isso? Tudo que acontece na nossa vida, no mundo natural, tudo que acontece conosco, já aconteceu ou na região celestial do céu ou nas trevas. Mas aí não tem o que fazer. Como agir em relação a isso? O que acontece? Amados, existem forças espirituais nos lugares celestiais. Existe um lugar no mundo espiritual onde se trava a batalha do bem e do mal contra ou a favor de nossa vida. Se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos buscando a Deus, orando a Deus, nós vamos trazer à existência o que não existe. A palavra de Deus fala em Romanos 4,17b. Não precisa abrir. Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui, no primeiro caso, era uma coisa ruim, péssima. Era a morte que alcançou o rei Acabe. E eu te pergunto, será que ele podia ter evitado isso? Será que havia como evitar essa morte? Como evitar as coisas da maldade, das hostes do inferno que estão sendo tramadas contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu negócio, contra o teu futuro, contra o teu destino? O que fazer em relação a isso? Eu tenho uma chave para te dar. Uma chave mestra. Uma chave que abre todas as portas. Sabe qual é? Sabe como evitar o mal na nossa vida? Sabe como evitar aquilo que o diabo está tramando contra você? E como alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você? Através da oração. Através da nossa comunicação com Deus. Ei, não é no natural. Não é na força do nosso braço que nós vencemos as batalhas espirituais. É na oração. Por isso, amados, que nós dissemos que a oração, a conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, pode modificar a nossa história. Pode modificar a situação da sua vida. Pode evitar uma tragédia na tua família. Se o rei Acabe, ao invés de se disfarçar, tivesse clamado ao Senhor, eu tenho certeza que o destino dele seria diferente. Se ao invés de se disfarçar, ele tivesse pedido proteção a Deus, ao invés de estar, como é que eu vou dizer, ao invés dele depender da sua fantasia, do seu disfarce, da sua armadura humana, se ele tivesse dependido da armadura espiritual, eu creio que ele teria sobrevivido. Amados, nós não podemos ser inocentes. O profeta Cristiano sempre diz: eu sou crente, mas não sou inocente. O que isso significa, amados? Deus quer que você conheça o teu inimigo. Quanto mais nós conhecermos o nosso inimigo, mais nós podemos lutar contra ele. Ei, não se engane. O diabo não brinca de ser diabo. Ele tem sim planos horrendos, terríveis, contra mim e contra você.
Por isso, amados, para nós evitarmos as coisas da maldade na nossa vida, só tem um jeito: é clamar pela proteção de Deus, é estar debaixo da cobertura espiritual de uma igreja, é ter um líder forte que está nos cobrindo em oração. Sabe, esses dias aconteceu algo tremendo e ao mesmo tempo terrível. Nós estávamos numa situação de um dilema que precisava ser resolvido em relação a uma programação. E aí nós, humanamente, tínhamos tomado uma decisão. E aí nós estávamos em círculo de oração, na segunda-feira. E o pastor disse: não é para fazer assim. Deus não quer que faça assim. E eu, humanamente, pensando no resultado humano, quis teimar. E no outro dia ele disse assim: tá bom, tu quer teimar? Então você vai resolver, Deus vai tratar contigo, agora você vai ser a pastora dessa igreja, eu não vou mais ser o pastor. Gente, veio um peso tão grande sobre mim, que eu liguei para ele, eu disse assim: pastor Cristiano, eu quero que você me libere do mundo espiritual desse peso que você colocou sobre a minha vida, porque eu não suporto essa carga. Aí ele orou e tirou a carga de cima de mim. O mundo espiritual é isso. Às vezes você está sentindo um peso, uma carga, uma dor, uma agonia, uma angústia, uma vontade de chorar, que não sabe de onde vem nem para onde vai, que são forças espirituais agindo contra a tua vida. Gente, depressão é demônio. Depressão é demônio. Espírito de morte sobre a nossa vida. Eu sei, porque eu já vivi isso. Eu quis morrer. Eu quis me matar, não porque eu queria me matar, porque o diabo queria me matar. Então, amados, a depressão, ela pode ser combatida humanamente, naturalmente, com terapias, com remédios. Muitas vezes sim, mas também age no mundo espiritual e precisa ser combatida espiritualmente. Como? Através da oração. Através da oração de combate. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de morte. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de vício. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de briga na minha casa. Nós estamos em campanha pela família. Gente, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. E nós precisamos aprender a orar. Sabe, a oração não é só: Paizinho querido, me ajuda. Não. Às vezes no mundo espiritual a gente precisa rejeitar, renegar e repreender forças do mal. Atacou a coluna? Eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Atacou a mente? Sai daqui, Satanás, esse pensamento não é meu. Eu repreendo em nome de Jesus. Palavras malditas, se alguém te diz algo que tenta abalar o teu coração, se você é meio esponja, como eu era, que absorve tudo, sabe? Toda palavra ruim que te dizem: é verdade, eu sou isso mesmo. Nada disso. Tem que repreender. Antigamente, às vezes quando me diziam uma palavra ruim: você não presta para nada, você é uma topeira, você é uma lerda, você isso, você aquilo. Sabe o que eu fazia? Eu caço nos ares, em nome de Jesus, essa palavra maldita contra a minha vida. Eu não aceito esta palavra contra a minha vida. Aprendi.
a caçar nos ares, a caçar no mundo espiritual, nos lugares celestiais, aquela palavra maldita antes dela bater no meu coração. Você está entendendo o que Deus quer falar com você nesta noite? Através de uma conexão com o Espírito Santo, através da oração, nós podemos mudar a nossa situação, até mesmo financeira. Você sabia? Você pode agir na economia do mundo através da tua oração, porque você está no mundo. Mas se você está em Deus, você não pertence a esse mundo. E a tua economia não é a economia desse mundo. A tua economia é a economia do reino de Deus. E pode sim cair dinheiro do céu. Ah, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Na nossa lógica humana, não. Mas quando Deus quer te abençoar, Ele move. Quando você clama, Ele faz. Sabe, lá em Mateus, diz assim: você não recebe porque pede mal. O que é pedir mal? Ei, Deus está dizendo que Ele quer dar coisas para você. Que Ele quer fazer coisas na tua vida, na tua família. Mas você precisa pedir bem e não pedir mal. E o que é pedir mal? Primeiro lugar, pedir mal é pedir com a motivação errada. Ah, Senhor, me dá bastante dinheiro para eu comprar um carro lindo, amarelo, para eu desfilar por essas ruas e ser a maioral nesta cidade. Pediu mal. Pediu para soberba. Pediu para o orgulho. Pediu para vingança. Deus nunca vai atender. Agora, se você disser assim: Senhor, me dá um carro bom para eu poder levar pessoas para a igreja, para eu poder dar carona para minha vizinha que não tem carro, para eu poder levar para o hospital aquela criança que na madrugada não tem como ir para o hospital. Senhor, me dá condições de abençoar outras pessoas. Ei, Deus vem com provisão de onde você nem imagina. Se a tua motivação for boa, Deus sempre vai te abençoar. Senhor, aumenta aqui a minha renda para que eu possa abençoar aqueles que não têm. Com certeza Deus vai te dar. Pedir mal é você pedir para o teu próprio ego, para o teu próprio egoísmo, só para ti e para mais ninguém. Sabe, nosso Deus, Ele não é um Deus individual. Ele não opera nos nossos pedidos individuais. O nosso Deus é um Deus coletivo. Por que Deus abençoou tanto a vida de José lá no Egito? Porque o propósito de Deus sempre é coletivo. Sabe, quando eu era solteira, eu orei 4 anos por um marido. Deus não me dava. Até que um dia Deus me disse: filha, você está pedindo mal. Você não deve. Deus soprou no meu ouvido, porque Deus fala comigo. E Ele quer falar contigo também. Ele disse: filha, você está pedindo errado. Você está pedindo mal. A tua motivação está errada. Você não deve pedir por um marido. Você deve pedir uma família. Você deve pedir por um propósito. Propósito é coletivo. Deus me deu uma família de quase 50 pessoas. Eu não tenho nenhum filho natural, mas eu tenho uns 12 sobrinhos. Por quê? Porque Deus age no coletivo. Deus age por propósito. Deus não une pessoas. Você e o teu esposo, vocês são um propósito nas mãos de Deus.
E muitas vezes as pessoas, elas não entendem isso. Deus abençoa e elas somem da igreja, porque não entenderam o propósito. Não entenderam que aquilo que Deus está dando e abençoando não é para o seu consumo próprio e individual, mas também para o coletivo. Deus te dá condições, sim, para você abençoar a tua igreja. Sim, para você abençoar com cesta básica, pessoa que não tem. Sim, Deus te dá muitos calçados para você pegar alguns e dar para quem está descalço. Esse é o propósito. Você precisa entender que quando Deus nos dá muito, não é só para nós. É para a gente repartir, sim. É para a gente abençoar, sim. Mas quando nós pedimos mal, com a motivação errada, não acontece como Deus quer. Sabe qual é a outra forma de pedir mal? Quando nós não somos específicos. Pedir mal, olha só, Deus diz, você não recebe porque pede mal. Olha a chave aqui. Pedir mal é ser vago na oração. Senhor, me prospera. Daí Deus olha, mas não falta nada para essa criatura. O que ela está pedindo? Prosperidade. Senhor, me dá um carro. Aí Deus dá um... Não vou citar marcas aqui, né? Dá um carrinho velho lá caindo aos pedaços que tem que dar uma soprada lá para andar. Toma gasolina todo dia. Quem lida com o carro sabe o que é isso, né? Tem que tomar gasolina para o carro pegar. Não foi específico na oração. Tem que dar detalhes. Às vezes a gente tem o nosso pedido atendido pela metade porque a gente não deu detalhes. O que você quer, meu filho? Sabe, quando Jesus fazia milagres, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Seja específico. Dê detalhes. O que você precisa nesta noite? O que você veio buscar aqui hoje? O que está no teu coração? Qual é o teu desejo? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu dilema? Qual é o teu clamor? Você precisa ser específico. Às vezes o pastor Cláudio Duarte, né, que fala sobre casamentos, diz assim, mas você não pediu? O que está reclamando do marido? Você não deu detalhes como você queria o marido. Aí, Deus escolheu lá e mandou. Ah, não, mas eu quero um homem tal, 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 tal. Dê detalhes do que você quer. Sabe? A gente não pode reclamar do que a gente pede para Deus quando Deus dá. Porque às vezes a gente não dá o detalhe. Quando eu pedi um marido para Deus, e Deus mandou pedir uma família, eu orava assim: Senhor, eu quero um marido que ame mais a Deus, mais ao Senhor, do que a mim. Porque se ele for fiel a ti, ele vai ser fiel a mim. Porque eu tinha pânico de traição. Eu tinha pânico de infidelidade. Para mim, a última coisa que eu queria na vida era um homem que me traísse. E eu pedi a Deus, me dá um marido que te ame mais do que a mim. E Deus é fiel. Tudo aquilo que você pede, Deus te dá. Se você pedir crendo e se você pedir com a motivação certa. Sabe, nós precisamos entender que há poder na oração. Há poder no que nós pedimos a Deus. Mas nós precisamos sim aprender a pedir. E saber que existe oração que nos fortalece e oração que combate o mal. Existem muitos tipos de oração. Não é um só. Existem várias formas de nos comunicarmos com Deus. E nesta noite o Senhor quer que você entenda que você, quando está se comunicando com Deus,
está se comunicando com um ser espiritual que tem todo o poder sobre as trevas e sobre o céu. Deus não é homem para que minta. Deus nunca se arrepende. E Deus quer te dar, sim, o melhor. Deus quer te dar o melhor. Deus tem algo novo preparado para você. Mas você precisa crer. Você precisa entender a força que há no mundo espiritual. A palavra de Deus diz: aquilo que eu ligar na terra será ligado no céu. E aquilo que eu desligar na terra será desligado no céu. Deus dá poder à igreja. Você é igreja. Se você está aqui hoje, você é igreja ou você deseja ser igreja. E você tem a autoridade para desligar e ligar no mundo espiritual. Eu não aceito miséria na minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Está desligando a miséria na tua vida. E está desligando no mundo espiritual a trama do inferno para te deixar miserável. Eu não aceito essa doença na minha vida. Está desligando na terra, está desligando no mundo natural e está desligando no mundo espiritual. Queridos e queridas, o que eu estou fazendo esta noite é te ensinar chaves de como sobreviver e como ter vitória e sucesso na tua vida natural. Porque a tua vida natural, ela está atrelada à tua vida espiritual. E o teu sucesso natural está ligado ao teu sucesso espiritual. Isso é muito forte. E isso muitas vezes as pessoas não sabem e não entendem. A força que há na oração, a força que há no decreto, na declaração daquilo que nós declaramos para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso destino. Se você passar a tua vida se desfazendo, é um prato cheio para o diabo acabar contigo. Quando eu não era cristã, eu me boicotava. Eu me chamava de burra, de incompetente, de isso, de aquilo. Eu estava ligando algo no mundo espiritual. Ei, amados e amadas, as palavras têm muito poder. Então cuide o que sai da tua boca, porque isso reverbera no mundo espiritual. Declare palavras de poder, palavras de edificação, palavras de bênção, palavras boas em relação à tua vida, em relação à vida da tua família, em relação ao teu futuro. E isso com certeza muda todo o teu destino. Amém? Que nesta noite você possa receber essa instrução. Saber que tem coisas que estão arquitetadas no mundo espiritual contra você, que se você orar, você vai afastar da tua vida. E há bênçãos preparadas para você no mundo espiritual, que se você não orar, você não vai receber. Porque é Deus que traz à existência aquilo que não existe. Se está preparado no mundo espiritual, você precisa buscar através da oração. Senhor, eu tomo posse daquilo que está disponível para mim. Isso está disponível para você. A paz, a alegria, a prosperidade, o sucesso, a vitória, a felicidade estão sim disponíveis para mim e
para você. Mas nós precisamos desejar, buscar, tomar posse daquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus é clara. Ela diz que aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que jamais passou pela tua cabeça, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Deus tem grandes planos, sim, para o teu futuro. O teu Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Por que Ele ia querer que você viva na miséria? Por que Ele iria querer que você viva endividado? Por que Ele ia querer que você viva doente, triste, amargurado, desanimado, prostrado, se arrastando? Não, não é isso que Deus quer para você. Deus quer te dar vida em abundância, vida plena. Ele quer te dar o melhor desta terra. Basta a gente buscar, basta a gente crer, declarar, orar, pedir do jeito certo, e Ele vai conceder, porque é isso que Ele promete. A palavra de Deus diz que Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Se você conhecer a palavra dEle, você vai ver que os planos de Deus são bem maiores que os nossos. E tudo que Ele tem para nós é muito melhor do que nós imaginamos. Amém? Você recebe esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Vamos receber o profeta Cristiano, aplaudindo a Jesus pela vida dele, amém? Aleluia, glória a Deus, que palavra abençoada, que o Senhor abençoe cada vez mais as nossas vidas. Vamos honrar o nosso Deus, vamos honrar o nosso Pai. Eu peço que você abra a tua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 25, no verso